Tá. Vamos. Pronto. Podemos dizer. E vamos. Essas linguagens aqui, a gente vai tomar o seu pronome relativo. Certo? Isso. O pronome relativo. E o pronome? Pelo nome, nada? Está tudo em branco. Vamos saber. Eu deixei bem interessante. Eu vou dar até uma dica para você. Deixa eu anotar aqui. Eu fiz esse aplicativo. Ele é universitário. Eu já achei as. Eu estou buscando. A questão muito boa. É isso. É duplo. Então, nós vamos fazer um duplo. Ele funciona como se fosse um seu assistente de estudo. Então, ele pode pegar todas as fontes que você joga, e é vídeo que você pode jogar no YouTube, você pode jogar áudio, você pode jogar PDF, e ele vai juntar todas as informações e vai te formatar o que você precisar. Esses slides eu joguei uma gramática, que se chama gramática para alguns. Ok? Essa gramática. Fernando. Vamos testar. Pode ser. A gente identificou identificando os que são pronome relativo. Uma, o nome existe a relativo. Esse relativo. Este vai. Estou cansando, não entendi. Relativo? Relação. Relativo de relação. Esse é isso. Você vai ver o pronome relativo e aí você vai pegar antes dele e o que vem depois. A gente chama de antecedente e consequente. Tá bom? E pronomes são uma gramatical que são apenas relativos. Tá? Nomes são o quê? Substantivos. Então, pronomes relativos, que vai ser relativo ao substantivo que vão estar na frente dele. Ok? Fala para ele. E eles funcionam como uma ligação entre orações, principalmente. Oração está mudando o que é? Oração, estamos dados pela verbal. Certo? Tem outra com ela. Se ele liga orações, ele vai ligar uma oração e outra oração. Outra verbal. Vamos lá. Posições fora. O gradista da frase. É um substituto anterior, precedente, para evitar a repetição em uma e duas orações. Ou não foi pensado, está vendo disso? Na apresentação de uma opção de consultas progressivas. Depois, vamos como a gente chamava, uma barra, as frases na aula. Ok? Pode estar falando de anáfora, a gente está se referindo a alguma coisa. Eles usam como referência que você passou. Exemplo. Única, espetacular e implementação. Estão vendo aqui? Estou olhando o livro. Estou lendo. Okay? A gente chama de função verbal. Agora, tem esse substantivo aqui. Eu quero montar essa depois de formar um período só. Certo? O meu livro é um comum entre essas duas. Eu vou repeti-lo? Não, eu coloco o pronome relativo. Aqui embaixo, o livro. Que estou lendo no espetacular. Esse aqui está substituindo o livro. Ok? Só no produto agora, ele funciona como esse referente relacionado ao substantivo que veio antes. E aí a gente sempre tem que ter noção de tudo
o contexto da frase, das palavras que estão sendo relacionadas. Por exemplo, o filho pelo qual a mãe tinha amor era bom. Essa constituição se fala. Por que o pelo tem aqui? Quando você sente amor por alguém, certo? E esse qual aqui é a conformidade? O qual a qual. Contração virou pelo. Mas por que está aqui? Porque ele tem que entrar, porque esse amor é o mesmo. A gente puxa a regência para cá. Todo mundo tem regência? Não. Regência é quando a gente tem as palavras, verbos, ou substantivos, ou adjetivos, e elas precisam de alguma coisa para o sentido dela ficar com eles têm nossa. O campo de trabalho, por exemplo, tem números. Objeto. Direto e objeto direto. Tá bom? Então, só essa é a nossa aqui. Eles têm que olhar a regência dos termos como a gente faz colocar o nosso pronome. Nos exercícios, também se casa de forma bem simples. As formas que eu ouvi, elas são um pouquinho mais complexas. Geralmente, eles retiram do texto todo o texto da frase dentro daquele texto. Só que a gente virando frases soltas também funciona. Por quê? Eu quero que vocês saibam que uma transformação é de identificar a habilidade dentro de uma frase, identificar as partes que estão relacionadas e saber como elas funcionam com os seus empregados. Não precisa decorar tudo, mas é olhar e reconhecer. Okay? Esse é o objetivo que eu vou. Vamos lá, são esses aqui os planos do artigo. Esses três estão nesse salário, eles não aparecem quando aparecem no documento, de uma forma geral. Quem aparece mais são esses. Tudo bem? Vamos lá. O que? Ele é universal, ele é o principal. E é invariável. O que quer dizer invariável? Ele não vai mudar de nada, não vai ter flexão de gênero ou flexão de número. Flexão de gênero é feminino, flexão de número é plural singular. Beleza? E ele é usado para a fonte de tudo. Coisa, para pessoa, para local, se a gente colocar uma preposição na frente dele. Ok? Também é invariável. Ele vai ser para pessoas quando vocês estiverem diferentes. Ou seja, o antecedente vai ser uma pessoa, um ser. E ele sempre vai ser evolucionário. Quer dizer isso? Vai ser sempre a quem, de quem, com quem. Nunca vai ser quem com quem. Bom? O qual é o qual? Suas flexões. A gente tem o qual, flexão de gênero, flexão de número, próximo a ficar como? Com a flexão. Então, é quando a gente muda, tá? Fala. Flexão de nada. Se eu tenho um qual, ele fica liberar qual, com a flexão de número. Ok? Os pais e você descongelou, você está produzindo essa nova, não estou ouvindo o qual. Ele é variável em número e gênero. Ele funciona para a pessoa, para a coisa. E ele anda junto com o que entre os vários lados. Só que por que a gente modifica quando a gente não quer botar o que a gente põe no qual com a qual? O qual é muito mais específico. Já que tem um artigo mais frente, esse artigo é um artigo definido. Definido vai definir a pessoa. Então, se você tiver muitos diferentes motivos ali, muitos substantivos, você pode definir o qual ele vai especificar quem é. Então, a ambiguidade, essa questão da ambiguidade, às vezes, cai nessa prova. Eles vão pegar o texto e vão ver se tem ambiguidade ou não lá. Vou te dar uma questão para você verificar se a ambiguidade está presente ou não presente. Então, especialmente esse aqui, ele ajuda a gente a esclarecer melhor quais são as relações dentro da frase. Bom?
cujo. E depois vai ter uma parte que pega mais do texto. O cujo. Ele é um mais assim, ele é mais diferente, a gente usa menos na nossa linguagem do dia a dia. A gente usa o que toda hora? A gente até usa quem, apesar de eu não gostar muito de quem, e também. Pode escrever também. Mas eu puxo muito difícil da gente estar falando, a gente vai mais ter alguns essa diferença. Mas tudo isso funciona para quê? Para falar que o meu antecedente, ou seja, eu preciso sobre a coisa que eu conheço. Então, pensa nessa relação de posse. Esse aqui é o geralzão, esse aqui é para pessoas. E não. Vamos lá. O geralzão, o para pessoas, e determinabilidade. Temos classes, funções que ele vão ter. E quando está falando de função, não é a função que eu vou ter na função. Fica com bote. Fica com bote, né? Acho que vai aparecer esse feito com a gente. Calma, tem bastante coisa. Estamos falando aqui. Vocês passam por falar de novo, vamos sair. Geral para pessoas com dificuldade. Ok? Cujo, relação de posse. Onde? O quê? Lugar. E como? Onde? Como? São variáveis, é a quantidade de modo de ter. Beleza? Apesar de não aparecerem tão assim. E geralmente são falados como se fossem tipos mais, como pode dizer, mais atrasados do que eles também estão em outras classes. Os outros, tirando o que é 1 milhão de coisas em português, mas os outros podem ser provavelmente negativo, okay? Pode ser conjunção. Então, esses aqui não são aplicados assim, são mais esses daqui. Sim. Porque a dimensão ele é invariável, ou seja, não existe diferença. Só assim, a posição do nosso lado. A ponto dele tem pouco. Então, a gente pode falar o pouco, mas que, o aqui, com que, de que, ou em que. Cada um deles vai servir de uma forma geral. Por exemplo, o em que a gente pode usar no lugar de onde. Mas o onde a gente não pode usar no lugar de que. E o onde a gente erra bastante. Quando a gente está falando, o local que ele virar quase como que fosse abstrato, a gente usa na linguagem artificial de uma forma abstrata, de uma forma mais figurada, que a norma padrão é errado. Onde é só para locais, especificamente locais físicos. Não é para um local virtual ou local sentimental que funciona. A gente se olhar o edital, o que vocês estão fazendo, para ver como que o edital fala. O edital, às vezes, tem um gramático específico e serve por esse gramático. Tem alguns que são mais abrangentes, eles já aceitam as variações da fala, tem outros que são muito como se deve ser. Tá bom? E aí, vai ser substituído pelo outro qual, que é variável, essas variações, e usando as preposições são perante o qual e para evitar a ambiguidade. Por quê? Essas aqui são preposições, ou seja, são aqueles verbos simples que a gente usa entre os termos dentro da frase. Essas são perante, diante, elas são bem preposições, só que elas são um pouquinho maiores. Quando for dos maiores, quando forem as mais curtinhas,
E existe, não necessariamente, cabeça da diferenciação. Como é uma variável bem variável, uma universal, e a outra vai ser usada para evitar habilidades. E, por exemplo, conheci um pai da nota que se apresentou. Então, uma unidade que se apresentou. Foi o canal que o pai dela. O gente especifica com o qual ele tem essa habilidade. Conheci o pai da nota. Não bom. E ela aparece. Ok. Que é o pessoal. Então, estudou para pessoas e entes, pessoas que falam seres, são personagens. Isso vai ser que é a visual vai ser preposicionada. São as ações que antecedentes. E dica do comer, de repente, sem quem prefiro usar sem pão. Mais uma consistência, já que bom, pessoa, personificada, preposição e quem? O a é a preposição predominante. Se depois do quem tiver um verbo, esse verbo S, alguma preposição, quer dizer que é um verbo que é transitivo e que é para dar que, por exemplo, eis o homem a quem mais admiro. E essa aqui, a preposição já é mesmo do admiro, porque quem admira alguém. Certo? Agora, se a gente falasse aqui, eis o homem que fosse preciso aqui. Você precisa. Precisa. Então, o que muda aqui? Eis o homem. E quem mais precisa? Ok? Então, você tem que ver o verbo que vai ter depois. Você se o cujo tem uma chave porque talvez confunde, mas ele não faz muito visual. Ele é só muito específico. Ele posse. Ele sabe os substantivos explícitos. Então, esse aqui é o antecedente que vai indicar o setor, tem consequências que vai indicar a coisa que está sendo construída. Então, fica um modo de número como consequente, ou seja, o ser construído. Que ele nunca será castigo, ou seja, não existe cujos, cuja, ele nunca vai ter artigo entre ele e o consequente. E nunca pode ser substituído por quê? Ele não está falando assim, de posse, por exemplo, família, pelo antecedente, cujo, o referido ao Flamengo, ele passado. Beleza? E essa frase a gente não tudo passado, acho que era grande dela. São Flamengo. O pessoal que dava as telas de lembra desse tipo de cara, família, isso aconteceu. Muito difícil. Mas alguém mais tem que for escrevendo. Baixa. Vamos lá. O onde é fácil. Você está falando de lugar, tem que ser onde? Se o meu antecedente é lugar, vai ser casa, onde? Cidade, onde? Então, o onde é relativo a lugares. Por exemplo, ele pode ser lugar quando você tem lugar real ou virtual e não usa para situações de cada tempo. Então, se for situações que a gente teve, que situação é e qual o verbo está sendo usado, ou entre, ou é, no qual. A cidade onde mora,
Astralis, aonde fui, era fantástico, e o lugar de onde o torneio não era bom. Não era só a oportunidade. Ali dá uma coisa para ver, você fala, um amigo, vocês façam amigo da discussão. Falando para uma missa que não tem retorno das pessoas. Mas se você fala, tem alguém falando contigo, essa língua viva. Ela vai dar sujeta a mudança. Por exemplo, já ouviram a Guilherme? O que quer dizer ainda? Não, no sentido de não. Qual é a gíria ainda? Ela se só no problema do lado. Bom, vamos ensinar. Muita gente quer dizer uma informação. Vocês perguntam, tu vai na linha esse final de semana? Ela fala, aí dá uma informação. Ainda você está falando sim. Ainda assim. Ainda acho que não tem. Aí eu não vou, e essa vai ser linguística de pessoas que estão fora. Acho que estão falando aqui, gente, errado. Vamos falar errado, vamos falar errado. Não. É só quando você tiver um verbo que ele existe a preposição lá. Você quer ir, né? Fui a. Então é aonde? Vou lá. Vou aonde? Aonde? Eles vão usando como se fosse a dúvida. Quando eu tenho dúvida, eu falo no mundo. Eu tenho sempre de falar nós. Vocês pararam com isso. Eu também deixa eu fazer. A gente pega outras coisas. Se eu falo mal, a gente não quer ver do lugar. Quando nós falamos aonde, independentemente de ter um verbo, precisa ensinar aonde vem assim, dúvida. Dúvida e onde vem assim. É isso, curiosidade. Essa é a gente tem que usar, beleza? Esse aqui é a contração de um verbo que precisa de dentro. Retorna, retorna. E tem uma pergunta também. Onde nós funciona de localização? A sala era espaçosa, como possível brincadeira. Ok? Por mais que seja um lugar específico, também é um lugar que o Estado não sabe onde é de fato, dentro do espaço. Então, onde funcionar para um projeto mais específico. E tem esses aqui, esses textos que eu estou no balaio, que eles são da quantidade do modo de forma do tempo para como é. Eles vão assim, deixa quanto se a maneira como foi tratada, chocou todos. Aquele momento, como se interligaram. Eles vão aqui já indicam, basicamente fica para ela. Os outros usos dele também são esses. Quantidade, de uma maneira, e o tempo. Agora vamos ver a parte da sintaxe. Saber objeto, saber adjunto. Estou sabendo disso? Lembrar, segurança, atimônica, em todo lugar que você pode falar dessas coisas, tem que lembrar, você quer sala, tem que canudo, não teria nada que habilitando, você lembra? Eu passei por isso hoje, e eu vou ter alunos que eles vão chegar daqui a 5 anos falando, eu não acredito, mano. Mas eu estava gritando, eu sou ele. Agora é mesmo, opa, é uma oração, cara. Os nomes relativos, eles funcionam, como eu já disse, para juntar uma relação. Não nessa subordinada, a gente vai ter a subordinada adjetiva. Eles são os indicativos de oração subordinada adjetiva. Por que elas são adjetivas? Porque elas são relativas. Por que elas são adjetivas? O adjetivo funciona para quê? O adjetivo funciona para qualificar, dar uma atribuição ao substantivo, certo? Essas relações vão funcionar para se relacionar com um substantivo. O substantivo vai estar antes do meu pronome. A gente identifica que é o pronome, vê o que vem à direita, é o antecedente. É onde eu tenho que focar. Tudo que vem depois é o que eu estou falando dele. É o que é relacionado a ele. Que é o relativo
a esse substantivo. Agora, tem que saber qual é a função daquele que, ou seja, se ele está funcionando como um objeto, como um sujeito, como um adjunto, a gente tem que olhar o todo, tem que ver o substantivo, tem que ver o verbo que aparece nessa oração e tentar correlacionar ele da melhor maneira possível com as nossas habilidades. Aqui, está dando um caminho para a gente conseguir ordenar isso. Então, isônimo é oração subordinada, substitui o pronome normativo pelo tempo antecedente. Exato. Ou seja, você vai ver o que e tudo que depois dele você separa. Se você trocar aqui o que, se você trocar aquele que não tem um antecedente, você vai ficar achando. A gente vai ligar e se faz sentido essa frase. Se fizer sentido essa frase, agora a gente vai analisar essa frase com uma função sintática. A gente está organizando a frase e eu chamando sujeito, o verbo e o complemento. Beleza? O sujeito vai pescar. Então a gente tira a melhoração subordinada, a gente que é o que aqui depois dele. A gente transforma o que no termo antecedente. A gente reescreve na ordem direta, ou seja, meu verbo eu coloco no meio, meu sujeito eu coloco antes do verbo e todo o resto depois do verbo. Agora eu analiso. O que se formou ali? Aquele meu termo antecedente, ele é o quê? Ele é sujeito, ele é um complemento, o que ele é? Vamos lá. Pois não. A descrição do que for para mim, passava a luz. Vamos lá. Subscrever. As pessoas que fumam, ordenar. As pessoas fumam. Ele já está na ordem de verbo. Então, as pessoas são sujeitos. Eu escrevo verde aqui. E o fumo está aqui. Só para, depois que eu ver o exercício, vou falar que é mais fácil na TGE. A gente sempre vai ver como está conjugado o verbo. Esse fumo, qual é a conjugação dele? Eu tenho a minha conjugação. Nós, uma pessoa. Pessoa, deixa eu falar. Eu fumo. Não, é ele. É este. É este. E o antecedente também é ele. As pessoas podem substituir por eles. Se a gente pode substituir, então ele vai ser o meu sujeito. Se a gente pode substituir o que está aqui exatamente pela vez o pronome que a gente vai no meu antecedente, ele já vai nos mostrar o que é. Vamos ver os outros aqui. Ó. O filme de ontem, a gente transforma e vi o filme. O ontem ele fica pensado, mas ontem não faz parte do primeiro, tá, gente? Ontem. Todo mundo entendeu? Aqui, ó. Aqui ele já botou o final, como que fica. A ordenação. Mas a substituição dele é como? O filme que vi ontem. O filme vi ontem. Tá certo isso? Não. Quando coloca na ordem direta, vi o filme ontem. Ele vai fazer o quê? A pessoa tem que entregar o livro. Entreguei o livro a uma pessoa. Complemento. Não me fala. A decisão de que necessitamos da decisão. E o adjunto trivial é sempre onde? Sempre o seu onde? Ou enfim. A adjunto trivial está fácil. E, pelo que eu estou dando de vocês, nunca aparece. Faz mais fácil. Sempre que é uma, você seja adjunto trivial. Adjunto trivial e vocal. Esse aqui é uma redações, sobre substituições. É um fenômeno de linguagem que se chama QI. Lembra que eu falei que é o pronome relativo universal? Quando é um pronome relativo universal, a gente tem que sempre botar ele, porque é mais fácil. Pode ter substituições. Só que você bota, você começa a ter um diferente.
engessado esse texto, mas é um repetitivo. Mas a lista é repetitiva, a matéria que é denunciada, que é um bando de pagamento, uma coisa junto na outra, esse bolo, esse Frankenstein gigante de frase. Agora, mudando tudo isso, colocando uma oração com reduzida de Jerônimo, não posso mudar. Mas, vocês podem falar. Isso aqui é só a parte de ver redações que vocês precisarem. Eu sempre acho melhor você fazer diversos períodos. Eles têm um período composto, ou seja, com vários. Então, escreve o período no final, escreve o período no final, porém, ou coloca um período aqui. O jornalista, autor da matéria, enunciando o governo. Olha só, o jornalista fugiu. Essa é a ideia principal. Essa ideia principal está sendo passada aqui. O jornalista, vírgula, o autor da matéria denunciar o governo. Essa vírgula seria uma termo intercalada. Então, duas vírgulas dentro do direito, fica de ordem direta, certo? Tem um sujeito que conversa. E quem fugiu, fugiu. Para você tirar vocês complementam. Se acrescentando alguma coisa na ordem direta, eu chamo isso de termo intercalado. Uma relação intercalada. Ou seja, está intercalando e está chamando por trás. Você faz assim e tem que criar esse monte que a gente nem sabe qual é o verbo que está se ligando diretamente à outra lista. É a equação principal, que é aqui respondida, e tem mais claro, que a gente consegue ver isso melhor, quem está se submetendo, quem está intercalado. Esse aqui é o fundamento. Quando a gente faz muitas orações e elas se perdem, a gente esquece de botar a oração que a gente queria ficar sendo principal. Aí a gente tem uma gráfica, cuja produção vem carece de últimos aulas, todo ponto final. O fundamento quer dizer isso, tá? Então você põe ponto final, toda ponto final. Sem chance de falar, você não consegue contar sem chance de quê? Se o tratamento está 100%, isso é uma parte da sintaxe. Isso é o nosso prejuízo que a gente tem. Ele tem um indicador de tratamento. Aí você se encontra cuja produção vem carece de últimos aulas e está de novo, porque a oração subordinada adjetiva, ela sempre é uma dentro, ou uma especificação, ou uma explicação do que precisa ser. O essencial dessa frase é que o cinematográfico está desesperado. O cuja produção requer de difusão é a implicação do que ela está desesperado. Então, sempre tem que ver o nome relativo como dado na tela. O nome relativo, ele adiciona, ele é um gancho, ele é um elo entre o meu substantivo, ou a minha unidade de substantivo, e o resto da minha frase da minha oração. E aí, esse é isso que a gente vê. A oração vai ter preposição, especialmente quem, você sempre é quem. O onde é só para o lugar físico ou virtual, nunca vai ser para tempo, situação genérica, contexto. A gente vai usar o em que nesses casos, cujo nunca vai ter artigo antes ou depois. O quem, essa proposição e a ambiguidade se resolve com o qual. Informação. Vamos lá, fazer exercício. Exercício fácil. Acho que já nós temos feito. Onde está o. Também. Eu vou mandar
os dois aqui, vocês, mas se quiserem, durante parte do exercício, aula, vocês falam bem, assim, acho que ninguém vai levar o que não vai lá, se sou daquele, se sou daquele, então, se não faz assim, não, eu vou fazer isso, vocês depois vão fazer, ou ver, você sabe o que é assim, você. E aí, quando está estava saindo daquela vez. Aí, Vamos analisar cada novela direitinho. Se não terminar, vocês fazem o teste. Não trabalhando com qualquer coisa. Ok? Até a semana educativa em que o plano relativo foi empregado completamente. Eu até tenho plano relativo. Em que pode. A pessoa, quem chegou, o livro de precisa estar na mesa, as cidades que nós temos, o professor puxou vamos lá. Usando cada um deles. A letra A, mostra para o meu assim. Qual antecedente? Bom, beleza. Essa faltou o nome. Deixa cara. Tem algum verbo ali? Outra. É adjetivo. A gente não gosta de quem. Beleza. Almoçar. Agora. Vamos lá. Esse primeiro aqui, quando ele está ligado a uma adjetivo, ele está ligação. E a ligação é se, estar, ficar, todos esses verbos que indicam estados. Eles vão indicar estados dentro do tempo. E esses estados vão ser indicados pelo adjetivo. Beleza? Então, ele não relevante para mim agora. Ele já está aqui fechado no segundo tempo. Qual se gosta? Gosta com verbo de ação. Verbo de ação, a gente separa por transitividade. Ou ele é um transitivo, você falou ele, todo sentido ele está contado em si. Por exemplo, morrer. Não morreu. Acabou. A ação se completou ela mesma, acabou. Morrer é intransitivo. Ah, mas eu gosto do motivo. Já é outra coisa. Já é outra função, é outro cuidado. Não é necessário para se ter tempo para morrer. Agora, que está? Quem gosta de alguma coisa. Cadê essa posição aí? A posição dele aqui? Ah, como seria certo? Como seria certo aqui na letra? Exatamente. Esse gosto. Lembrando aqui, a posição sempre vai para frente do plano relativo. Tem o plano relativo do plano precedente. De baixo. A pessoa, quem. Lembra do slide? Quando eu falei de quem sempre é preposicionado. Se ele for o preposicionar, ele vai ser preposicionado pela preposição que o verbo está falando. Que o verbo está pedindo. A gente falei aqui. A pessoa tem falei chegou. Essa pessoa chegou, ok. E eu falei dessa pessoa. Qual seria a preposição aqui? Que eu falo. Nesse caso, uma pessoa. A gente tem pessoa como objeto. A gente já sabe que é um objeto pessoa. Falei, tem algum pronome aqui? Tem um eu. Que quem fala só eu falei, certo? Não tem nome aqui, né? Então a gente já sabe que eu falei que seria eu também. Uma pessoa vai ser o quê? Meu objeto. Falei, pessoa. Como que eu amo isso? Eu posso falar nada. Mas quando eu estou falando de pessoa, falei, falou alguma coisa no meio. Falei dele. Ou seja, como que? Pessoa. E aqui foi que chamou.
Agora, o livro precisa estar na mesa. Então, qual é o nome? Como é o antigo aí? O antecedente é? O verbo que está ligado é qual? Aí? Precisa. Precisa? Tá aqui. Pronto. Passa. Vamos lá. Só vamos ver porque a gente foi errado. Porque a gente foi errado. A cidade que mora na Pedro. Está errado. Tudo bom? Se é local físico, é onde? Certo? O professor cujo o carro foi roubado, vamos analisar isso aqui bem? Oi? Ok, eu achei. Mas olha só, como isso aqui ficaria certinho na alteração aqui. Professor, e logo depois tem carro. Então, o cujo está entre dois substantivos. O antecedente e o consequente. O cujo está se falando desse carro. É o carro do professor. Ok? Só tem que tirar esse artigo. E não vem o aqui na frente, nem atrás do plano vazio. A certa aqui no número 1 é a 2. No texto. O filme aqui assistiu ontem era excelente. Nossa. É o plano relativo? Tem o antecedente dele? O filme. Qual o verbo ligado a ele? Assistir. Quem assiste, assiste. Assistir é um verbo que ele tem duas acepções. Tá? Você tem assistir da assistência e você tem assistir de ver. Assistir de ver, eu sei que ninguém usa isso, só depende disso. Quando eu falo, eu vou assistir o filme. Não, né? Vou assistir ao filme. Essa é a regência certa do quê? Se você fala, vou assistir o filme, você está dando assistente. Então, tem essa diferença de acepção de noção de verbos em inglês. Só existe a gramática do teatro e não essa conceito que ninguém mais usa. Mas aí eu ligo, os gramáticos falam que é errado. Sabe o que é para isso? Para ferrar vocês do vestibular. Vestibular é só existe isso. Porque todo mundo vai entender se você falar o errado. Outra, temos aqui. Certo? Essa aqui é a da função. Função sintática são itens que ele pode acionar. Sendo sujeito, direta, junto e complemento. O filme, aqui esse livro, é excelente. Qual seria a gente tem o filme, certo? Lembrando que a gente pode recortar a oração como estava dizendo lá. Tiramos ela aqui. Que é assistir. A gente coloca o antecedente. O filme assistir. Coloca a norma direta. Sujeito, verbo, complemento. Como que fica? Vou estar no fácil. A só está aqui. Todo esse resto aqui não tem antecedente. Está acelerado. Bom, já precisa de uma coisa assim. Vamos lá. Ali é bom. Assim. Vamos passamos para baixo. Essa parte. Isso daqui. Volta ao restante. Confirme. Volta a assistir. Volta uma ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Vamos pegar o direto. Vamos o verbo aqui. No meio.
assistir. Para continuar com ele. Quem assistiu? Então, o que vai para onde? O filme. Falando de português formal e informal, isso aqui é certo. Porque são aqui. Falando isso aqui, é. Pessoal. E eu assisti ao filme. Se esse momento, esse no sujeito, isso daqui vai ser o no mesmo. Chamado direto para dentro. Sujeito, direto, complemento. Isso aqui vai ser o quê? Qual é o documento verbal? O de? E? O primeiro é o objeto. Agora a gente tem dois aqui. Qual que é? A minha preposição ali. Fala que você falou certo. Eu pensei que isso de fala indireto. É um indireto. Por que ele é indireto? Porque ele não vai de uma forma só. Ele tem que ser uma preposição para ligar. A preposição é o que liga ao termo. Tá bom? Conjunção ligam orações. Preposição ligam termos dentro da frase. Tá bom? Então, essa daqui é. Sim. A qualitativa que eu uso para o nome relativo ponto está correto. Vou só ler o que vocês falam. O problema foi grave. Situação onde ele se envolveu. O argumento onde se baseia fraco. O motivo onde ele saiu da justificava a casa onde ela se como ele poderia fazer isso outro corrigindo? Pode fazer também? Não. Aí o problema onde não? Você está falando do problema? O problema local. O problema local. Tá bom? Isso você vai fazer. A situação atual. A situação atual. Não rola para um. Vou falar todo mundo perde. Atenção, isso o problema no qual a situação é em que ele desenvolveu cada fazendo essas substituições por outro no em que a gente substitui esse homem. Então, e essa daqui era óbvia, porque era um celular fixo. 4. A ação é custo. Custo, chama custo, antecedente, substantivo, consequente, substantivo, o que eu estou falando antes, tem posse sobre o que eu estou falando depois. O menino, o pai, chegou certo, ou algum, cujo autor é falando de mundo, a casa, cujo a porta de casa. Deve identificar cujo o nome principal ou cujo de quem falou chegou. Sucedente tem consumo sucedente, ele tem ninguém esquece que ele tem um nome muito mais. A gente tem que nossa aula. Então, a gente tem que ajudar. Tem que ser assim. Vamos lá. Então, como a gente não tem artigo. Vamos lá. Cujo. Não poderia lembrar daquele. Livro cujo autor será conferido em uma consequente e obstante. Está bem? Essa aqui está errada porque eu também vi uma coisa.
antecedente, cujo artigo e padrão de chegar ao consequente. Professor, cujo artigo e padrão de chegar ao consequente. Essa última questão a gente não pode. Alguém fosse ver quem? Gente, você não coloca o pronome relativo que você pode não, mas então, ele fala assim, você viu aquela daquele menino que falou, cara, o doméstico? Não falava que eu achava assim, sabe? Assim. E ele teve a paixão da dele. Duas condições, além da condição original, e de professor faculdade, eu tenho que reitor, né? A gente reitor trabalho administrativo, né? Não faço isso, né? A biblioteca social, eles conseguiram todo mundo se só você já aprende a considerar mais do que o processo de inscrição, a gente pode abrir a posição. Pronto, se você não tem, você pode fazer a discussão. Fazer possível. Entendeu? Eu estou com medo há 12 anos já. Vamos lá, isso aqui. Eu escrevi. Os alunos a quem, olha o que eu ia se é quem, no antecedente tem que ser necessariamente pessoa. A pessoa ali, tem a posição, mas para posicionar, usar da mão. Ou eles são isso aqui, sobre o elogiou, demonstra a opção. São interessantes, que tem claramente no inglês, o pronome, que é quem. Nem para definir o quem pode tomar pessoas. Está correto. Se você tomar o que você vem decidir que posição vai ser da nova ciência. Está claro que deveria ser substituído por quem? Não. O que está com quem deveria, tá? Ele pode, isso, o que é o quê? Ele é um, ele é a classe do mundo. Ele pode ser substituído. Mas não deveria. Quem é o que deve ser para a pessoa é o quê? Está aqui nas duas funções. Olha só. Não. O estereótipo não pode ter, ele pode ser usado sempre quando se. Nós vamos voltar cada uma, cuidado. Tem mais que vocês fazerem. A saúde da é a função do sujeito. Essa é uma coisa que significa mesmo, tá? Função do task. Vamos lá. O livro que li é interessante. O aluno que ficou atrasado, ele deu a pessoa de quem falei saiu, ou ficou aqui assistir, foi bom. A cidade de onde moro é Carvalho. Os dois anos de vídeo, pode chegar cá, primeiro, e ali, eu passei um tipo desse falei, e é do onde, eu falei, quando tem onde, vai ser de entre essas aqui, vamos olhar. O livro que ele conhece. E então, esse livro aqui vai ser legal. E sou o sujeito, já não pode ser sujeito. Está perguntando para o sujeito, já sabe que não pode ser. Mas é o que então você viu? Objeto, que é o objeto. Você falou, pode falar como você falou antes. Porque ele não vem na posição aqui, certo? Porque ele é algo, não é algo. Vamos lá. A pessoa de quem falei saiu como essa. Olha, ele falou. E eu falei da pessoa. Então, vai ser meu objeto também. Só que o objeto de preposição. Está ligando, não está indo direto, então ele é direto.
que é? É resposta. Chegar, essa conjugação para quem? Pessoa. Eu não moro para fazer. Quem chegou? O aluno chegou atrasado. O aluno que chegou atrasado, esse que é o aluno. Esse que é o sujeito. Não? Vamos lá. A sala alternativa tem que A e ele tem que pronome relativo. Claro. O aluno a quem me referi passou. O filme que assistiu foi ótimo. A pessoa que confiou a esta, o livro de que eu escrevi a cidade ninguém te olha. Obrigada. Vamos lá. Vamos ver os dedos aqui. De novo, da cidade. Onde? Onde tem que passar, que eu falei, ordem antecedente. Não, de nascer. O livro, ele que precisa de um livro. Certo? O livro, coisa, a gente pode botar o quê? E quem precisa dele. Certamente. A pessoa que confia a lista. O filme que assisti foi ótimo. O aluno a quem me referi passou. Primeiramente, quem? Quando é o quem? Se é quem, tem que ter necessariamente quem de antecedente. Pessoa. Aluno, uma pessoa, né? Se é bicho, uma pessoa também. O resultado é referir. Quem se refere a. Então, tem a regência aqui certa e depende de que expressão tem que ter preposição na frente do tempo. Agora, o de baixo. Mas está bem, ok. Em ambos, aliás, eu tinha cuidado isso antes. Ambos sempre funcionam. Por quê? Só que a gente pode argumentar que uma está mais errada do que outra. Por quê? Olha os antecedentes. Se deveria ser em porque vai subir. O uso seria melhor se fosse em quem é ver. Então, assim, se eu estou falando a verdade, seria o gabarito. Tá bom? Mas aqui também está com uma diferença. Mas o erro sobre o uso do pronome relativo. Se a gente pode falar o quê, pode usar o quê? Mas é preferencial fazer o quê? Usar o quem. Então, seria a pessoa em quem confia. Esse seria o mais correto a se escrever. Entendeu? Esse seria o quem aqui? Se é pessoa, preferimos alguém. Se é transitivo, que confia, em. 8. O autor cujas obras foram premiadas e eram reconhecidas como pronome indica o grande. Ah, fácil. Olha. Tem causa posso da comparação. As obras do autor, as obras desse autor. Suas obras. A sala alternativa que o pronome relativo recorre corretamente com antecedente. Essa aqui é sobre a ambiguidade. Essa aqui provavelmente é alguma coisa parecida, mas geralmente eles colocam um texto antes.
A ambiguidade está muito. Só grifa aí para vocês terem a solução. A ambiguidade está muito. Vocês querem em qualquer prova que se cai essa matéria. Hoje eu sempre faço resposta, tá? Aquela gramática convencional também, ele é muito bom, porque ele coloca todos os concursos. Considerar vestibular, ele coloca militar, e ele sempre dá questão anulada, ou que a banca dá específico e exceções. As exceções são muito raras, a gente geralmente tem um carro muito específico. O português, gente, ninguém quer, alguém que trabalha nessa tecnologia, não, simples. A gente quer saber o quanto você estudou para distinguir a formulária. Existe uma peneira. A prova de português, em qualquer curso, ela é uma peneira. Ela não liga se você sabe usar hífen, se você sabe usar cravo, isso pode ser uma gente. Aquela só função disso. Mas não tem isso. A prova de português é peneira. Tá bom? Então, você saber os pormenores desses detalhes para você ver as quebradinhas e conseguir avaliar melhor. E aí, vamos fazer essa primeira. Quem sabe, passa. Quem não sabe, vaza. E, vamos lá. Assinar alternativo. O anulativo toma completamente dos precedentes. Viu o aluno, o professor explicou a matéria. Viu o aluno, o professor, o qual explicou a matéria. Viu o aluno, o professor que explicou a matéria. Viu o aluno, o professor, cujo explicou a matéria. O professor onde explicou a matéria. Vamos ver aqui. Então, você está vendo o homem. Por quê? O abastecimento ele está como? Qual é o abastecimento do homem? Esse. Só um lugar? O que você acha? O custo, né? Lembra que eu falei que eles têm antecedente e consequente. Antecedente vai ser subjetivo e o consequente também tem que ser. O que está vendo a dúvida dele? Agora, o jogo, só quem explicou a matéria, tudo bem. Ou não. Então, esse tipo de sobre eles estão pegando evidenciar de quem está falando. Só que ela não faz sentido no português. Tem algumas línguas que você pode fazer isso, tá? Tem algumas línguas que você reforma no final da frase o que você quer deixar de evidência. Só que no português não funciona. Agora, temos a P e a A. Qual é a diferença delas? Entendeu? Eu vou diferença delas. Como faz? Não, né? Qual que é a aula B? Considerando o sentido completo, o sentido global da frase. Está se referindo mais especificamente a quem eu estou falando. O que eu estou falando especificamente aqui? Não. Falando do professor. Do professor. O qual é sempre o que está mais próximo é o referente principal. Enquanto a primeira, apesar de eu achar que a primeira tem uma habilidade assim, eu também preciso entender o professor. Geralmente, você tem que você sempre sobre isso. Quando tiver essa diferença de no final, você tirou tudo que não faz sentido. E a diferença seria entre o quem e o qual, você vai entender o qual. Porque ele está falando dessa especificação, dessa quebra de habilidade, dessa clareza que ele está trazendo na base. Agora, a novidade. O problema é que pensamos é complexo. O problema é que pensamos em chaves. O direito em que está correto porque substitui o seu direito. O verbo existe na posição, substitui o verbo e é equivalente a onde? O em que é equivalente a onde sim. Bom, mas só se tiver um diferente que seja local. O final local, né? Não é o problema. Foi lá da questão de se fazer errado no Enem.
O problema é que a gente gosta de usar foto de onde uma dessas três aqui. Indica posse. Não, indica posse qual? Então, vou jogar essas outras nomes. Do jeito para o verbo. Vamos olhar esse verbo aqui. Qual é o verbo? Qual verbo está ligado ao pronome relativo? O outro que depois dele. Pensamos. Se pensamos. É. Show. Vamos. Vou deixar essas duas aqui. Vamos deixar. Para fazer essa de toda aqui, seguimos as duas? Ou é muito. Seguimos a fazer as duas? Fazer com vocês, marquem aí, depois a gente pode isso. Pode ser? Dá para pegar essa aqui aí, tá? Depois. Ah, não, sabe, não. Ele pode ir para cima. Vai falar mais um, tá? Achar que perdeu a boca. Vamos lá. Pronto. Essa alternativa aqui, não pode gostar. Vou pensar, a situação onde ele se encontra difícil, o livro de Ulisses não está disponível, a pessoa cujo a opinião que ele chegou, o aluno que estuda faz. Qual é esse treino? Precisa necessitar dele. Vamos lá, o antecedente é o quê? Coisa, viva. Então, o que está subtraduzado. E aí, você sabe por quê? Eu não faço ideia.
Confia em cima. Confia em para ajudar bem que confio foi aprovado. Ok? A gente é a coisa mais direta. Tudo bem. Todo mundo se interessa. Não, tem nascido? Se você quiser, tá ótimo. Eles vão te perguntar porque eles vão te chorar, mas eu vou quero que você fique sem essa informação. Na foto, eles vão assim, marcou a seta, embora. Vamos lá, vamos ficar. O quê? Situação. Onde? Não pode. Esse é o que eles precisam. Entender. A situação seria o entender. Aí, a resposta certa. O curso está errado por quê? Está artigo. E eu nunca gente ultrapassa. Não nem senti essa frase. As três desafios a que nos referimos exigem preparo. Vamos lá. O termo aqui, a definição dele, o que é nessa frase? Sujeito, objeto direto é de obra de nominal ou predicativo. Predicativo não é só o predicativo. Sujeito é o atributo que está no sujeito. Depois da aplicação. Assim, não precisa dizer uma maneira não. Vamos lá. Tirando o carga. Temos as seguintes opções. É sujeito? Não. Quem é sujeito que meu verbo ali? É primeira pessoa do plural. Agora, objeto nominal, objeto direto, objeto direto. Pode se marcar aqui. E, C, e, C. Se eu já tem presença. Sim. Todos ficamos aqui, você sabe, né? Sujeito, verbo, substituir. Ok? O desafio aqui é pegar essa frase aqui. A gente vai pegar o antecedente e o verbo voltar depois de um nome relativo. Que a gente vai substituir. Porque essa parte aqui, ó. Aqui nos referimos. E que bota o nome antecedente. Separa essa parte. Bota aqui embaixo. Corta. Meu conjunto antigo. Traz diferente. Dois desafios. Dois referidos. Tudo bem? Entendeu o que é? Separa, substitui. Show? Agora, vamos organizar. Ordenar na ordem direta. Jeito, verbo, complemento. Nós deveríamos. Isso é o complemento. Verbo o quê? Mas está falando uma coisa que foi cortada aqui, né? Está falando o quê aqui? O que tem na frente do nome relativo? Por quê? Quem se refere a alguma coisa.
eu tenho entre meu complemento e meu verbo, eu tenho uma preposição, a gente chama esse complemento de objeto, porque todo complemento verbal é objeto, só que ele é direto ou indireto? Indireto. Eu tenho a preposição aqui fazendo essa ponte, essa ligação. Então, vai ser. Isso aqui tem três números só. Não tem mais. Aqui. Então, 8 minutos mesmo. E pensa, numa fase de negócios, não responde assim, na tudo. A questão é, quanto mais vocês forem fazendo, mais vocês quanto mais vocês forem fazendo, mais vocês vão ter essa habilidade de reconhecer fácil, sem precisar vir para a cabeça tanto. E quanto mais você tem, menos tempo você vai gastar com a prova. A hora dela é para você não fazer o carro no final da hora, tá? Eles querem que você saia no momento de antes. Eles botam aquela hora de você desesperado, com o buscador. Aí vai ver, eles lá, vamos fazer assim, sempre tem o seu lado para quando a prova que você for fazer, eles darem acessibilidade, você bota o lado. Se você falar, tem como fazer diagnosticado, a sua prova pode falar. Só tem. Se você tem um laudo, você tem mais diferenciado, você tem mais tempo, depende.
Com o dedo no pão. Entendi. Vai lá. Fazendo. Aqui um pouquinho mais complicado agora, sabe? Vocês sabem? Acho que vai pegar. Esse? A cara de fato que vocês alugaram, depois eu vou lá, se vocês quiserem, tem que saber seus erros. Aqui para errar. Você erra aqui. Pode errar à vontade. Gente, quando eu cheguei aqui, eu falei, quem sabe o que eu todo mundo conseguiu. Em vez de errar, não tem o menor problema. Você não era nada mesmo, tudo bem, tá? A sua cabeça está voltando a ficar fértil nessa matéria. Vamos lá? Pode. Posso? A história alternativa para uma coletiva é a função desse sujeito. Ou seja, quando a gente vai ler, faz aquele módulo do Danilo, a gente está vendo que ele se refere ao sujeito dessa migração. O filme que vimos, a pessoa que chegou o assunto de vida é complexo, a cidade onde nasci, esse é muito. E o livro, a periferia é raro. Qual que você está fazendo? Acertou? Errou. Não, você errou. Você tinha acertado antes, você falou? Isso? Não. Vamos lá. Vamos ver as outras, elas estão se resolvendo. O filme que vimos ontem era longo. Nós queríamos ver esse filme. Que objeto. A pessoa que chegou cedo conseguiu vaga. Ela chegou, a pessoa ela chegou. Okay? Esse aqui é o muito quando é sujeito, porque você fica assim, chegou, esse aqui é a pessoa de novo. Seria a pessoa chegou. Você não conseguiu lá. É para não ver se a pessoa que tem uma negativa. Ou se você fica achando muito claro, você não achando esse assunto, é um objeto que é. Qual os objetos é? Primeiro. Bem direto. Direto. A cidade onde nasci, eu nasci nessa cidade, unicamente eu referi a esse mesmo. Ok? Complemento velho. Embaixo, 14. Está o erro, ou seja, todas as estão completamente certas. Está o erro aqui. Na sua cara. Só o dele?
Onde o recebimento local achar ele para fazer a discussão de inspiração, você tem que lembrar de regência, você tem que lembrar de transatividade, você tem que lembrar de diversidade. E a coisa que a pessoa vê quando está no site monos, que isso nunca mais vai saber. Eu não sei se me deixa. Mas você vê, se alguém quiser, também do profissional ali, aí, de bom. Ou não. Porque tem uma moça que ela reage, a gente. Nossa, você está publicitário. Uma vez eu usei desculpa da Luísa Sonza, em 2022. A primeira vez que eu estou traduzindo assim, das muitas que eu estou traduzindo. Aí que teve uma horrível, desculpa toda errada. E tinha ele de pronome. Acho que a gente não botou cuja arte. Essa pessoa já está ganhando 10 mil reais por semana. Eu não consigo escrever. Ele vai sim, ele vai sim. Ó, uma história. O projeto de participa inovador. Projeto, coisa, pronome o quê? Tudo bem? Participe de alguma coisa. E na frente, tudo certo daqui. A empresa em que trabalho cresceu. Ok, irmão? Beleza? O candidato que tem que respondeu. Ele me dirigir a alguma pessoa, se dirigir a ter, se a palavra, uma pessoa, uma pessoa. Vamos aonde? Obviamente. E o livro de comprar também coisa, tudo certo. Agora, esse daqui, um pouquinho mais. Conclusões essa é a pessoa que eu curto, é algo mais profundo mesmo. Ou como liderações serão homenageadas. O correto de marca, cujas. Eu tomo ideias e concordo com o autor, retoma o autor e concorda com a ideia, se retoma as gerações e concorda com o autor, dedica tempo e é equiparado a qual. Coisa não equivale a nenhuma, então a letra está errada. E ele não está tempo, porque a gente não quer. Posso. As duas estão erradas. Qual das outras está certa? Deixa eu ver. Mas essa confunde realmente, vamos para a mesma coisas, lembrando que ele é um pouquinho diferente dos outros, enquanto os outros é antecedente, pronome, geralmente um verbo, cujas é antecedente, pronome e consequência, que é substantivo substantivo. Só um substantivo. Então, o substantivo aqui, né? O autor e as ideias. Não pode botar essa aqui, porque a gente sabe que ele não é substantivo, então você está correto. Agora, ele sempre vai reclamar do antecedente. Ele sempre reclamar do antecedente, ele sempre vai concordar com o que está na frente. Ok? Então, ele sempre reclama o que vem antes. Ele sempre concorda com o que está na frente. Concordando em número e gênero. Ideia está no plural feminino. Cujo vai ser cujo porque é plural feminino. Não dá certo, ainda precisa pegar uma, por favor, com ele, não. Desculpa, eu preciso. Eu já falei, né? Uau. Vamos fazer isso aqui. Está atento. Confiança nos ambientes. A escola está estudando, se não fazer principalmente na prova. Vai dar bom, né? São 7h35 e 7h40 por dia. Ou um pouquinho mais, então. Não é, ninguém perguntou uma coisa.
Comunidade? Comunidade é quando você faz duas opções. Você fala uma coisa, só que a sua frase você pode entender uma coisa ou outra. Ou você vai entender o referente, ou você está falando de uma pessoa ou de outra. Geralmente você vai ter dois referentes na frase, que nem aquela coisa. Você vai gerar ambiguidade, você vai saber o que está falando. Você é uma outra pessoa. Mas é errado. Não são erros que têm sentido, mas é só um. Olha, se tu mexer para ela, já dá até a resposta da questão. Esse durante as coisas que eu vou fazer, vai ter um texto. Então, esse vai ser até mais complicado que isso. Só tudo vai passar aqui. Amém. Arrependi. Oi? A 18? Cara? Isso é mais fácil. Você fala, mas 16 é mais fácil. É 16 não? Não é que você queria ser a 16 da cara nessa palavra. Tá. Tá parecido com o que está escrito, mas tem uma passou um pouco específico. Primeiramente, o programa está ligado a esse sentido. Olha, nenhuma dá para saber. Nenhuma delas é a dele. Estou jogando a dele também? Qual dela? Essa vai ter. Até ali. Ó. Errado. Não, não é certo. Outro mais falar tem variadas condições. Essa é uma matéria que, como eu falei, essa é a matéria mais primeira que tem. Essa matéria de passos coordenados. E também depende da planta, mas muitas delas também caem. Tem classe gramatical, mas bem coisas bem específicas. Tipo assim, o verbo, você tem que ter inverno, você tem que estar claro, você tem que colocar. Isso também é primeira. Classe gramatical. Então, as opções que eu me deu aqui. Para fazer, mas classe gramatical é muito maior que isso. É 9 horas da noite. Eu que sabe, né? Eu estou legal, não. Eu estou trabalhando desde 7, né? Estou trabalhando. Não quero isso. Deixa eu ver. Deixa eu fazer.
Todo mundo já acabou? Falando que 5 minutos não deu, realmente não sei. Vamos lá. Vamos lá. Se pelo amor de Deus, está definido. Eu poderia. Eu quero uma resposta que vai ser uníssona, com todo mundo vai fazer a mesma som. Vai saber a resposta. 16. A cidade alternativa inteira é escrita, ou seja, está trocando ali. Vai manter a correção gramatical. Bom. Tá? O aluno que se chegou, o qual se chegou, assim, que se chegou. O aluno quanto chegou e é aluno onde precisa chegou. Qual é o certo? E é. Calma, não. Fica falando. É B? Ele falou D? Não. Por que ele é o único que quando eu cheguei, por quê? Ela não tem o que da frase original, que nenhuma outra não tem. E que ela tem da frase original, que nenhuma outra tem. A preposição, né? Obrigado. A preposição. Nenhuma outra tem. Essa preposição olhar, cadê? Tem alguma coisa. Precisa de quem? Esse aluno. O aluno que precisa chegou. Aliás, se fosse uma mais correta ainda, seria de quem precisa. Por quê? Porque é aluno, pessoa. Mas não tem essa opção aqui. Essa aqui é errada. E a mínima coisa, eu consigo se confundir. Vamos lá. A falha alternativa em que há ambiguidade causada pelo uso do nome relativo. O professor que orienta os alunos é dedicado, eu, como diretor, como secretário, que veio ontem. Um livro que encontrei interessante, a cidade de Mar Tranquila, qualquer. Você viu que até o que se tiver agora tem dois elementos antes do pronome relativo, vai ser questão de habilidade. Ok? Aqui, a gente tem dois elementos antes. Nós pronome relativo só tem professor e depois que menos alunos. Aqui está tudo igual. E aí a gente não sabe o que está falando do diretor do secretário. Agora, na 18, e todo mundo morreu. A propostas aqui, aderimos por aceita. A proposição A é obrigatória porque o pronome existe, indica o lugar, o verbo existe, indica a coisa. Essa borracha aí. De novo? Se jogar assim, sabe? Bom, para terminar, hein? Graças a Deus, porque. Mas aí, inclusive, a gente responde todo mundo na face. Mas eu não estou aqui. Um dia específico em que é o que ele põe na frente. É a preposição que ele colocar.
Nossa. Eu fazer um aí. Eu falei para fazer uma. É ótimo. Eu queria assistir só. Quando eu corri atrás, todo mundo. Eles mostram aqui bem com um só. Vamos lá, dando uma vez na alternativa correta quanto ao uso de onde e em que. Vamos lá. A situação onde ele se encontra é grave, o problema onde eles são difíceis, o motivo onde eles serão notificados, o local em que ocorreu o evento foi isolado e a ideia como se fazer. Qual que é essa? Também é rubrica diferente. Essa poderia dar errado. Assim, como o que, de forma geral, a gente usa? O que ele é universal, ele pode ser usado. Porém, a gente prefere usar o mais específico para dar uma informação maior. Que é o universal. Todos os onde aqui estão errados, porque onde é para locais. 20. O candidato ao qual me referi foi aprovado. A substituição correta seria A, o candidato que me referi foi aprovado. B, o candidato quem me referi foi aprovado. C, o candidato a que me referi foi aprovado. D, o candidato cujo me referi foi aprovado. E é o candidato onde me referi foi aprovado. C. C. Alguém pode ver? Se eu quero simular, na benefício dele. Quem sempre eu tinha sido. Daria certo. E o quem sempre foi funcionando. Ele, independentemente se não fosse lugar de referência, sempre atual. Eu não só pode ter assim. Então, dá para o que precisa da definição. E é isso. Foi, por 10 minutinhos. Pode falar comigo, mas você vai ter experiência.